Bora lá, meus caros. Segundo bloco da nossa aula de resolução de questões de processo civil. Bora comigo? Vem que agora verificaremos algumas indagações sobre as intervenções de terceiro. Gente, professor, eu não entendo intervenção de terceiros. Eu sei, tá? Eu compreendo, porque essa é a fala da maioria. Muita gente tem dificuldade com a intervenção de terceiros. Só que tem um detalhe que eu quero te contar. O examinador da OAB conhece essa informação também. E com a gente ele vai cair do cavalo, sabe por quê? Porque eu vou te mostrar que intervenção de terceiros não é esse bicho-papão que todo mundo planta, tá? Preste atenção no seguinte, algumas bases precisam ser construídas. Vem comigo. O processo, ele tem ali dois protagonistas. São eles, autor e réu, tá? O autor é quem está fazendo o pedido e o réu é em face de quem o pedido foi feito. Eu tenho o juiz aqui em cima, o autor e o réu, tá? Pode ter mais de um autor? Pode. Litisconsórcio, ativo. Pode ter mais de um réu? Pode. Litisconsórcio, passivo. Beleza, sossegado até aqui. Porém, pessoal, esse processo ele nasce para gerar efeitos entre autor e réu. Então, ou o autor ganha, ou o réu ganha, ou o autor perde, ou o réu perde. Isso é o que acontece em regra. Os efeitos processuais nascem para gerar efeito entre os integrantes, os protagonistas. Ocorre que, eventualmente, esses efeitos processuais acabam extrapolando uma divisão ali de processo e acaba atingindo quem está fora do processo. Então eu não sou o autor, eu não sou o réu e a decisão vai me prejudicar. Se eu não sou o autor, se eu não sou o réu, mas mesmo assim a decisão vai me prejudicar, eu sou o terceiro. Ou melhor até dizendo, terceiro interessado. Ora as bolas, olha que tranquilo de enxergar. Se eu não sou autor, André da Fico, réu, Orestes Rebois, mas eu tô fora e eu só tô torcendo para André, eu sou um terceiro, mas eu vou ingressar no processo? Não. Por quê? Porque eu não tenho interesse. Se o André ganhar, beleza. Se o Orestes ganhar, beleza. O problema é quando eu olho e falo, se o André ganhar, aquilo é bom para mim. Se o André não perder, aquilo é ótimo para mim, porque eu também não perco. Para mim surge o interesse jurídico na demanda. Se eu tiver interesse na demanda, eu passo a ter a possibilidade de intervir em um processo em que eu não sou protagonista. Para tanto, o Código disciplina 5 hipóteses de intervenções de terceiro típicas. Elas estão disciplinadas a partir do artigo 119. Olha a sua tela aqui, ó. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. O que você tem que saber para a prova? Distinguir, diferenciar as 5 hipóteses. Você não pode, em hipótese alguma, confundir uma com a outra, porque é isso que cai na prova. Ela vai te trazer um caso prático e vai falar qual é a intervenção de terceiros. Você tem que saber diferenciar as 5. Professor, mas é difícil. Eu vou te trazer palavras-chave para você olhar e falar, opa, aqui o interesse é de assistência. Opa, aqui eu estou diante de um chamamento ao processo. Quer ver? Vem comigo aqui no seguinte, ó. A assistência... Eu quero que você guarde o seguinte. Quando eu peço para alguém me dar uma assistência, só assim, ei, podia me dar uma assistência aí. O que eu estou querendo da pessoa, gente? Eu quero que ela me ajude, me dê um auxílio. Assistência é o mesmo que ajuda, é o mesmo que auxílio. Então vamos escrever isso? Ó, olha aqui, ó. Assistência é o mesmo que... Opa. Aqui, ó. Ajuda. Auxílio. Ajuda, auxílio. Então presta atenção. Na assistência, eu tenho alguém de fora que olha aquele processo em que está brigando o autor e erro e fala: eu podia ajudar o réu. Eu podia auxiliar o réu. Por que você quer auxiliar o réu? Porque se ele não perder, eu me beneficio daquela decisão. Isto é assistência.
Alguém que está de fora vai ingressar no processo para ajudar, auxiliar. Artigo 119 e seguintes do Código de Processo Civil. Essa é a primeira espécie de intervenção de terceiro. Atente-se, a assistência é sempre espontânea. Significa dizer, quem está fora ingressa por vontade própria. Ninguém pode obrigar, ei, você podia ser meu assistente no processo. Não, não funciona dessa forma. A pessoa vem se quiser, se tiver interesse, se tiver vontade. A assistência, portanto, é a nossa intervenção de terceiro espontânea, voluntária. O terceiro, que está fora do processo, ingressa por vontade própria. Ou para ajudar o autor, ou para ajudar o réu. É dessa forma que funciona. Tá bom? Então, ajuda, auxílio, assistência. A segunda figura de intervenção de terceiros é a denunciação da lide. E a partir daqui começa uma eventual confusão na maioria das pessoas. Em vocês, a partir de hoje, não mais. A denunciação da lide, muita gente acaba confundindo ela com a outra hipótese, o chamamento ao processo. Olha aqui, ó. Denunciação da lide. Denunciação da lide. O que significa denunciação da lide, gente? Denunciar a lide a alguém significa trazer alguém que está fora do processo para dentro do processo com o objetivo de fazer com que ela se responsabilize por todo o processo. Então veja que interessante, eu sou o réu, pode ser que eu perca, mas se eu perder, alguém tem que pagar essa conta para mim. Então a denunciação da lide, ó, ela está sempre relacionada ao chamado direito de regresso. Direito de regresso, queridos. Eu sou o réu. Pode ser que ao final do processo eu perca, mas se eu perder, alguém tem que me, digamos, reembolsar. Alguém tem que pagar essa conta. Então, já que no final pode ser que eu perca, eu já trago a pessoa para dentro do processo. Fala, ei, vem cá. Vem cá me ajudar a ganhar, porque se eu perder, você que vai pagar tudo. Isto é denunciação da lide. Trazer alguém de fora para dentro, para ao final se responsabilizar por todo o processo. Tá? O chamamento ao processo, que é a terceira espécie de intervenção de terceiros, é diferente da denunciação. Toma cuidado, bem diferente. Por quê? Se na denunciação da lide eu estou diante de um direito de regresso que deve ser pleiteado pelo autor ou pelo réu, no chamamento ao processo, ó, olha o que eu quero no chamamento. Eu quero dividir a responsabilidade, gente. Responsabilidade. Então veja que interessante, né? Se na figura da denunciação da lide eu quero trazer alguém para pagar tudo, no chamamento o raciocínio é, eu devo. Pode ser que eu perca. Só que se eu perder, eu não vou perder sozinho. Eu vou chamar alguém para dentro do processo para, ó, rachar a dívida, rachar a conta. Então, devo 10 mil, só que eu não devo sozinho. Chama lá um devedor solidário para ele pagar junto comigo. Chama lá o fiador para pagar junto comigo. É assim que funciona. Chamamento ao processo, tá? A desconsideração da personalidade jurídica, ó, desconsideração da personalidade jurídica é figura por meio do qual eu vou trazer, ó, olha que legal, ó, o sócio para pagar a dívida da pessoa jurídica, da PJ. Então eu trago o sócio para que ele se responsabilize com o seu patrimônio particular por obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Vale destacar que esse cenário pode se inverter também, tá? Eu trazer a pessoa jurídica para se responsabilizar com o seu capital social por obrigações contraídas pela pessoa física, pelo sócio. A chamada desconsideração inversa. E por fim, e não menos importante, o amicus curiae, tá? Quem é o amicus curiae? O amicus curiae é o amigo da corte.
Então você tem sempre que associá-lo a uma pessoa física ou jurídica que vai ingressar no processo para ajudar o juiz a entender melhor a controvérsia. Tá muito difícil, eu vou trazer a minha opinião para o juiz. Este é o amicus curiae, tá? Ele não vem para ajudar autor ou réu, ele vem para ajudar o juiz a entender melhor o problema. Tudo bem? Então, sintetizando, assistência, ajuda, auxílio, denunciação da lide, regresso, chamamento ao processo, compartilhar responsabilidade, dividir a conta, desconsideração da personalidade jurídica, trazer sócio para se responsabilizar pela pessoa jurídica. E amicus curiae, um terceiro que tem um interesse, digamos, institucional em ajudar o juiz a entender melhor o problema, o controvérsia. Tá bom? 5 espécies. Bora praticar? Vem comigo, ó. 8ª questão. Júlio, fiador de Vicente, no contrato de aluguel de um imóvel, em certo dia recebeu a citação por estar sendo demandado em processo referente ao bem resguardado pela fiança. Eu costumo brincar que o contrato de fiança é lindo. Eu acho muito bonito. Porque você assumir a posição de fiador numa relação contratual é algo muito digno. Eu não sei por que alguém faz isso. Mas enfim, está previsto na lei. Imagina alguém chegando para você falando assim, escuta, você podia ser meu fiador naquele processo lá, e você pensa assim, fala, tá, significa dizer que se você não pagar, eu pago para você? Ele fala, é exatamente isso. Gente, onde eu assino? Me dá logo aí esse papel. Não entra na minha cabeça, sinceramente. É muito desconfortável essa posição. Eu vou assumir a posição de responsável por algo que eu não vou ganhar nada em troca. Geralmente quem faz esse pedido é parente, é cunhado, é sogra, é sogro, é genro e assim por diante. Então veja que interessante. O Júlio foi fiador do Vicente no aluguel. E o Vicente não pagou o aluguel. O que aconteceu? O locador entrou com uma ação contra o Júlio. Fala aí, Júlio, você é fiador? Paga aí o que o Vicente. Olha lá o que acontece, ó. Ao perceber que Vicente, como devedor principal, não compunha o polo passivo da ação, Júlio procurou um advogado para incluir Vicente na demanda, para tudo. O Júlio é o réu e ele quer trazer o Vicente de fora para dentro. Vamos lá? Será que ele quer uma assistência? A assistência é espontânea. É o Vicente entrando se quiser. Não. Será que ele quer denunciar a lide? Vamos lá. Ele quer trazer o Vicente para o Vicente pagar toda a dívida? Não. A fiança, o fiador, ele não tem a chance de direito de regresso. Ele tem a chance de trazer alguém para eventualmente dividir a sua conta. Mas ele é responsável. Então a hipótese de fiança não se trata de denunciação da lide. Será que ele quer chamar alguém ao processo? Sim. 130. Perceba, eu sou o fiador, aí eu olho e falo assim, caramba, ele não pagou, vou ter que pagar para ele. Já sei. Falei, cara, pelo menos vem aqui. Me ajuda a pagar essa conta. Vamos dividir? Chamamento ao processo. Ah, professor, mas poderia ser a desconsideração da personalidade jurídica. Poderia? Cadê a pessoa jurídica aqui? Cadê o sócio? Não tem nada disso. E o amicus curiae? Tão pouco. Assim sendo, veja como fica fácil entender a questão da OAB. Qual é a questão? Letra D, chamamento ao processo. Júlio quer trazer o seu afiançado para dentro do processo. Tá bom? Essa é a 8ª. 9ª, assinale a alternativa incorreta. A denunciação da lide, vamos lá? A denunciação da lide é dever processual, especialmente quando se pretende o exercício do direito de regresso decorrente da evicção. Presta atenção. A questão está me pedindo a incorreta. Grave isso. A denunciação da lide nunca é obrigatória. Isso significa dizer, eu posso trazer alguém para garantir o direito de regresso. Mas se eu não trouxer, não tem prejuízo. Eu posso processar autonomamente. Então, quando a questão fala é dever processual, toma cuidado, porque ela está me pedindo a incorreta. A letra A já pode ser assinalada. A denunciação é sempre facultativa, nunca é dever. Professor, mas e as demais? Vamos ver? B.
pode ser proposta pelo réu no prazo da contestação, certo? Aliás, a denunciação pode ser proposta tanto pelo autor quanto pelo réu. O autor propõe na própria petição inicial e o réu na contestação, correto. Letra C. Deve ser extinta sem resolução do mérito quando o denunciante for vencedor na ação principal. Gente, você viu comigo que a denunciação da lide é trazer alguém para, se eventualmente eu perder, pagar toda a dívida. Agora, eu trouxe alguém e ao final eu ganhei. Pergunto, quem foi trazido para o processo vai pagar alguma coisa? Claro que não. Extingue a denunciação da lide. Por quê? O meu medo, o meu receio não se comprovou. Eu não perdi ao final. Então extingue sem resolução do mérito. Correta? Letra D. Somente será examinada pelo juiz se o demandante, ou melhor, o denunciante, sucumbir e for vencido na ação principal. Perceba que a letra C e a letra D se comunicam. Se eu ganhar, não aprecia. Agora, se eu perder, aí aprecia. Perfeito. Letra D está correta. Então a letra A deve ser assinalada porque ela é a única errada nesse caso. Beleza? 10ª questão. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser seu fiador. Daniel, não faça isso, Daniel. Fiador. No contrato de locação. Fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Quer dizer, de novo, cobrando o fiador por dívidas do afiançado. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida contraída, Daniel consulta você, como advogado ou advogada, sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção de terceiros a ser arguida por Daniel na contestação. Gente, o Daniel quer fazer o que com a Joana? Ele quer trazê-la para dentro do processo para que eles possam dividir a conta. Chamamento ao processo. Ó, tá na cara. Letra C. Tá? Letra C. Assistência? Não. Denunciação da lide? Tampouco. Nomeação à autoria? Ué, professor, o senhor não falou dessa. Não mesmo. Sabe por quê? Porque isso daqui, ó, não existe mais. Não está prevista no rol das intervenções de terceiro. Então isso daqui, se você verificar isso numa questão da OAB, você risca essa alternativa porque ela automaticamente está equivocada. Não existe nomeação à autoria. Tá bom? Beleza? Ótimo. Tutelas provisórias. Tutelas provisórias. Entramos num cenário extremamente agradável. Perceba que interessante. Preste atenção no que eu vou te dizer. As tutelas provisórias nada mais vêm a ser do que decisões judiciais concedidas em regra em sede de cognição sumária dos fatos e que possuem eficácia imediata. Então, se você puder imaginar o seguinte, o processo ele começa com uma petição inicial e, se você tiver sorte, dentro de 2 anos, o juiz profere uma sentença, uma decisão definitiva. Só que às vezes, e por várias ocasiões, você não pode esperar esses 2 anos para ter alguma decisão judicial favorável. Você precisa de algo imediato, ou algo no início do processo. Para tanto, o sistema cria o que nós chamamos de tutelas provisórias. E qualquer conclusão que essa nomenclatura possa te fazer será benéfica. Professor, uma tutela provisória é provisória? Claro. Então significa que ela pode ser revogada, modificada? Claro, claro que sim. O juiz concede, se ele olhar e falar, errei, caramba, volta atrás. Não há problema algum. Ele pode revogar, modificar, alterar, confirmar a qualquer tempo. Tudo bem? Grave a seguinte situação, ó. As tutelas provisórias estão presentes no artigo 294 do Código de Processo Civil. E elas são um gênero, compostas das seguintes espécies: tutelas de urgência,
tutelas de evidência. Não há temor até agora. Por quê? O que é uma tutela de urgência? É uma espécie de tutela provisória concedida com base em uma situação de urgência. Perigo da demora. Já ouviu periculum in mora? Tenho certeza. É isso. É uma tutela provisória que tem situação de urgência. Ué, professor, mas e a evidência? O que é? A evidência é exatamente o oposto. É aquela em que não tem urgência. Ué, mas não tem urgência e é tutela provisória? É, porque o direito é evidente. Fala sério, gente. Isso é difícil. Tutela provisória de urgência. Tem urgência. Tutela provisória de evidência. Tem evidência. Qual a diferença entre elas? Urgência e não urgência. Tá bom? Até aqui tranquilo? Legal. As tutelas de urgência, por sua vez, podem ser requeridas em sede de tutela antecipada ou tutela cautelar. Tutela antecipada ou tutela cautelar. Aqui, ó, tá no nosso quadrinho. O que difere uma da outra? A urgência? Claro que não, porque ambas exigem urgência. O que difere é o objetivo. Na tutela antecipada, o requerente quer o quê? Ó, uma antecipação dos efeitos da tutela que somente seriam alcançados ao final do processo. Isso é tutela antecipada, tá? Eu te dou até um exemplo que é o que mais cai nas provas da OAB. A pessoa precisa fazer uma intervenção cirúrgica, precisa fazer um tratamento médico, fornecimento de medicamentos pelo poder público. Aí o poder público, o plano de saúde, não quer pagar a cirurgia. O que ela faz? Ela ingressa com uma ação hoje e fala, eu preciso da cirurgia. Daqui 2 anos o juiz vai falar, faça a cirurgia. Ela pode esperar 2 anos? Não, por quê? Porque a situação dela é urgente. Urgente. Então o que ela faz? Tutela antecipada. Juiz, daqui 2 anos você vai mandar eu fazer a cirurgia. Manda fazer hoje. Tutela antecipada visa satisfação imediata do interesse. Quero a cirurgia hoje. Quero o medicamento hoje. Isso é tutela antecipada. Satisfação imediata. Agora, e a tutela cautelar? Gente, o próprio nome é muito intuitivo. Cautela, ó, toma cuidado aí. Cautela é o quê? Proteção, cuidado. Então, na cautelar, eu não quero satisfação imediata. Eu não quero a cirurgia hoje. Eu quero o seguinte, quando chegar lá no final, excelência, você vai mandar fazer tal coisa. Tem que ser possível quando chegar lá no final. A tutela cautelar, conforme casos previstos na prova da OAB, está geralmente relacionada à proteção de patrimônio do devedor. Perceba, a pessoa me deve algo e ela não paga. Eu vou entrar com uma ação contra ela. Daqui 2 anos o juiz vai falar, deve mesmo, pague. Você concorda que daqui 2 anos tem que ter patrimônio para pagar? Agora imagina se, quando ela verifica que ela começou a me dever, que eu entrei com a ação contra ela, ela começa a eliminar o seu patrimônio. Aí eu penso e falo assim, caramba, ela vai vender tudo! Quando chegar no final eu vou ganhar e não vou receber nada. Então, juiz, protege. Protege a futura eficácia do processo. A futura utilidade do processo. O processo será inútil se ao chegar ao final não ter patrimônio nenhum. Cautela. Ambas têm situação de urgência. A diferença é que na antecipada eu quero aquilo que vai no final hoje. Na cautelar eu quero aquilo no final protegido. Eu não quero hoje, mas protege aquilo do final. Isso é tutela cautelar. Agora, para concluir, passarmos para a análise das questões. E a tutela de evidência? A de evidência é aquela que não tem urgência. Logo, se ela não tem urgência, queridos, ela tem o quê? Alta probabilidade. Ela tem uma situação de evidência. Eu não consigo ser mais claro que isso. É impossível. Perceba, é muito evidente que há uma chance muito grande do autor ganhar. Então, para que eu vou ficar esperando até o final? Eu antecipo. A tutela de evidência se assemelha à tutela antecipada, porque ambas visam a satisfação imediata, só que com um detalhe. A tutela antecipada satisfaz por causa da urgência e a tutela de evidência satisfaz por causa da evidência. As 4 espécies de tutelas de evidência, os 4 fundamentos,
estão previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil. Tá bom? Bora verificar questões? 11ª pergunta, bora lá. Márcia está muito doente e necessita fazer o uso contínuo do medicamento XYZ. Doente, medicamento. Para sobreviver. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade em que reside, foi informada que aquela era a última caixa e que no mês seguinte o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Isso é urgente, gente. Quer dizer, se eu não tomar o medicamento, vou morrer. E o poder falou, não tem mais caixa, viu? Se vira agora. Você concorda que a Márcia está desesperada? Márcia procura você, como advogado, para elaborar a petição inicial e ajuizar demanda que obrigue o poder público ao fornecimento do medicamento. A petição inicial distribuída trouxe o pedido dos medicamentos em caráter antecedente e tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que se busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. Aqui tem uma palavrinha nova que eu deixei especialmente reservada para esse momento. Tutela antecedente. Cuidado. Antecedente. Antecipada. Sinônimos? Não. Antecipada, modalidade de tutela provisória de urgência. Antecedente. Momento do requerimento. Bora lá. Vimos que a antecipada é uma espécie de tutela provisória de urgência, visa satisfação imediata. O que significa dizer tutela antecedente? É uma característica da tutela. Ela pode ser requerida antecedentemente, leia-se, antes da petição inicial. Não tem nem processo em trâmite, a pessoa bate no judiciário e fala, juiz, pelo amor de Deus, se não tiver medicamento nesse mês eu vou morrer. Perceba, é um desespero danado. Sabe quando isso ocorre? Altíssima urgência do direito. O direito é muito urgente. Então as tutelas requeridas antes da petição inicial são chamadas de tutelas antecedentes. Ah, professor, mas pode ter pedido na inicial ou no meio do processo? Pode. Nesse caso, vamos chamar de tutela incidental. Incidental dentro do processo. Antecedente antes da petição inicial. Tudo bem até aqui? Então a Márcia, o advogado dela fez o quê? Preciso do medicamento hoje, só que eu não posso entrar com uma petição inicial, esperar a citação, eu quero para ontem. Então ele faz um pedido de tutela antecedente. Beleza até aqui? Está prevista lá no artigo 304, 303 e 304 CPC. A respeito do caso mencionado, assinale a afirmativa correta. Letra A. O advogado de Márcia fez o uso de determinada tutela de evidência? Não. Não. Aqui é evidente o direito da Márcia ou é urgente? Gente, se não tiver medicamento o mês que vem, ela vai morrer. Urgência. Tchau. Letra B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir e do pedido final é requisito do requerimento de tutela antecedente. Pelo amor de Deus. É o típico caso da pessoa chegar no advogado, doutor, ou faz a cirurgia hoje à tarde, ou meu pai vai morrer. Aí o advogado fala assim, calma, vamos pegar aqui os documentos. Doutor, você não está entendendo. É hoje. Nesses casos, o 303 dá a possibilidade do advogado fazer uma petição sumarizada, simplificada. Depois ele completa com outros documentos, manda fazer a cirurgia, manda entregar o medicamento antes que a pessoa morra. Tá bom? Não está equivocado, está correto o procedimento adotado. Tchau. Letra C. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento de medicamentos. Bora ler a D? Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada. Ó, letra A está eliminada, a letra B está eliminada. A letra C, toma cuidado com o seguinte. Se eu não tiver direito à tutela, o juiz não vai indeferir, ele vai mandar emendar e o processo segue. Então, ó, letra C. Letra C. Tá bom?
Letra C nesse caso. 12. Em virtude de acidente sofrido nas dependências de loja da operadora de celular Fale Mais, S.A., Luana ajuizou ação em face da empresa em questão, buscando a indenização por danos materiais e morais, com a concessão de tutela de urgência para o pagamento imediato das despesas médicas. Os aspectos fáticos, os fatos de suas alegações foram comprovados por meio de documentos, sendo certo que, vou grifar isso, tá? Sendo certo que, sua tese jurídica encontra respaldo em incidente de resolução de demandas repetitivas. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Para um pouquinho. Quando eu te falei das tutelas de evidência, eu te disse que existem 4 fundamentos no 311. O inciso 2 vai dizer o seguinte: o direito do requerente é evidente, ou seja, é muito provável, quando ele consegue provar as alegações de fato por documentos e, além disso, há um precedente dos tribunais dizendo que a decisão deve ser naquele sentido. E por que eu quero que você enxergue isso? Porque se o Tribunal Superior disse isso, você concorda que a chance de eu ganhar quando chegar lá no tribunal é muito grande? E o STJ manda mais. Então, se o STJ disse é assim, o juiz aqui de baixo tem que cumprir, tem que respeitar a decisão dele. Então, o que aconteceu? A Luana tem prova documental e tem uma decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas dizendo que, acidente aí ocorrido em empresas, digamos, direito do consumidor, tem que ter indenização imediata. Mais ou menos isso, a decisão dele. Só que tem um detalhe interessante. Esta é a situação que fundamenta uma tutela de evidência. No entanto, o advogado pediu o quê? Uma tutela de urgência. Tudo bem? Tutela de evidência não tem urgência, não tem necessidade de urgência. Tutela de urgência tem que provar urgência. Bora ver as alternativas? Letra A. Será possível a concessão de tutela de evidência, podendo ser dispensada para tanto a prévia oitiva da ré. Deixa ela de canto. Bora ver a B? A concessão de tutela de urgência poderá ser liminar e independerá da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Eu quero que você tome muito cuidado quando você faça uma questão dessa. Tenta se abster um pouco. Toma cuidado. Olha o que está dizendo a letra B. Ela é um absurdo jurídico, porque ela fala o seguinte para nós: a tutela de urgência pode ser concedida sem urgência. É isso que está dizendo a letra B, gente. Ela não faz sentido algum. Se a tutela é de urgência, eu preciso demonstrar, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A letra B é um absurdo de errada. Tchau. C. A tutela antecipada, se for concedida em caráter incidental, torna-se estável, se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, levando à extinção do processo. Para um pouquinho. Vem cá, Vem cá. O que essa letra C está falando? Estabilização da tutela. Este fenômeno somente ocorre na tutela antecipada, antecedente, nunca na incidental. Esse fenômeno está no 303, 304. Tchau. Letra D. Concedida a tutela de urgência ou de evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução. Ela pode ser revogada a qualquer tempo. Letra A. Tutela de evidência com base no 311, inciso 2 do Código de Processo Civil. Tá bom? Beleza? 13ª questão. Bora lá, pessoal. Bora, gente. Bora que processo civil são 7 na prova, hein? 7. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência indicada por seu médico. De novo, hein? Questão da OAB.
Tendo em vista a necessidade de pronta solução para o seu caso, ela procura um advogado ou uma advogada que afirma que a ação a ser ajuizada terá como pedido a realização da cirurgia, com o pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata, sem a oitiva do réu. O advogado ainda sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução processual, sob pena de impossibilidade da juntada posterior. Ei, eu acabei de te dizer isso. Lembra que quando tiver muita urgência eu posso bater na porta do juiz e falar: juiz, pelo amor de Deus, juiz, ou manda fazer cirurgia hoje ou vai morrer? Eu posso fazer uma petição sumarizada, simplificada. Depois eu junto outros documentos. O advogado está desatualizado aqui no código, hein? Bora verificar? A respeito do caso, assinale a alternativa correta. Letra A. O advogado equivocou-se. Trata-se de tutela cautelar e não antecipada. Peraí, mas se eu quero a cirurgia no final e eu quero a cirurgia hoje, isso é cautelar? Isso é antecipada. Tchau, letra A, você está eliminada da minha pesquisa. Letra B. O advogado equivocou-se. A urgência é contemporânea, urgência enorme, a propósito da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, antes da petição, lembra? Com a possibilidade de posterior aditamento da petição inicial. Ó, letra B tá certa. Vamos ver a C? O advogado agiu corretamente. A petição inicial é o momento correto para a apresentação de documentos. Essa afirmação está correta. Só que tem um detalhe, aqui é uma situação excepcional, diferenciada. Então eu não preciso juntar todos os documentos de plano. Eu faço um pedido, o juiz manda fazer a cirurgia, depois a gente discute com mais profundidade. D. O advogado agiu corretamente. Somente a tutela cautelar e não a antecipada pode ser requerida em caráter antecedente. Ó, caráter antecedente tem que ser tutela de urgência. Ou seja, ou antecipada ou cautelar. Qualquer uma das duas. E a tutela de evidência pode ser antecedente? Não. Só a tutela de urgência pode ser antecedente. Tá bom? Então letra D também está errada. Já assinalamos letra B nesse caso. Tá bom? 14, bora para 14, ó. Mas antes da 14, olha o quadrinho que eu preparei para vocês, especialmente, hein? Se liga, gente. Quero que você se atente muito a este quadro. Aqui, eu fiz questão de fazer um desenho que reflete o início do procedimento comum até a contestação. Professor, isso cai na prova? Chove. Despenca na prova. Vem acompanhar comigo? Bora lá, ó. Acompanha comigo aí que eu vou narrar ele, hein? Petição inicial. Ela se inicia conforme requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Tá bom? Peticionei, foi para as mãos do juiz. Vamos lá que eu vou narrar, tá? Maior explicação sobre isso você vai ter no nosso curso, tá? O nosso curso vai ser mais definido, mais, digamos, aprofundado. Aqui é um apanhado geral. Vai para as mãos do juiz, ele pode pedir a emenda 321. Vai mandar o autor emendar, complementar, corrigir vícios. Se não for caso de emenda, pode ser caso de indeferimento da petição inicial. 330. O indeferimento é sentença. Ou, se não for caso de indeferimento, pode ser caso de improcedência liminar do pedido. 332. Tá? São as 3 primeiras etapas relacionadas à admissibilidade da petição inicial. Fique esperto. Do dia que o juiz olhar e falar não é caso de improcedência, sabe o que ele faz? Ele conta, olha aqui, ó, 30 dias para frente no mínimo e designa uma audiência de conciliação e mediação. No mínimo 30 dias. Depois que ele fizer isso, ele vai ter que citar o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Está acompanhando? 30 é o prazo mínimo para audiência, 20 é o prazo mínimo para citar. E depois que ele citar o réu, ele tem até 10 dias
para manifestar se ele tem ou não tem interesse na audiência de conciliação. Tudo bem até aqui? Beleza? Legal. Por que tem esse embaixo sim, não, sim, não, sim, não? Esse sim aqui, ó, dessa coluna, é a intenção do autor. E esse daqui é a intenção do réu. Por que ele faz sentido e faz diferença? Porque nós estamos falando de audiência de conciliação ou mediação. Este assunto é muito exigido na prova da OAB. Muito! O que eu quero ser destaque, que você entenda da audiência de conciliação ou mediação? Ela está prevista num artigo só, 334. Alguns destaques bastante cirúrgicos. Primeiro, a audiência é obrigatória. E ela só não vai ocorrer em duas hipóteses. Primeira, quando ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na audiência, ou quando o direito não admitir autocomposição. Salvo essas duas hipóteses, tem que ter audiência. Agora perceba, como funciona essa manifestação de desinteresse? Volta para o quadro comigo. O autor fala se tem interesse na petição inicial. E o réu fala neste momento aqui. Então, se o autor vier e falar, sim, perceba, o autor falou, tenho interesse. Nesse caso, tanto faz o réu falar sim ou não, a audiência está mantida. Porque para que a audiência não ocorra, ambos têm que dizer não. Primeiro cenário, audiência mantida. Segundo cenário, o autor diz, não. Vem o réu e fala sim, a audiência está mantida. Porque eu não tenho duas partes falando não. Terceiro e último cenário, não com não. Resultado, a audiência está desmarcada. Tudo bem até aqui? Deu para compreender? Se liga nesse sim, não, tá? Faz muita diferença e vem na prova. Vem na prova mesmo. Audiência de conciliação e mediação. Bacana. Ainda sobre essa audiência, fique esperto com o seguinte. As partes devem comparecer acompanhadas de seus advogados ou defensores. A ausência das partes na audiência de conciliação ou mediação acarreta em multa de até 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Essa previsão está prevista no parágrafo 8º do artigo 334. Gente, cuidado. O autor faltou, multa. O réu faltou, multa. Ambos faltaram, multa para os dois. Não tem outra consequência, não extingue, não revelia, não indefere, não tem nada disso. Única consequência, multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Beleza? Tranquilo até aqui? Professor, e depois da audiência, se tiver acordo, o juiz homologa, acabou. Se não tiver, contestação ou eventualmente reconvenção. Tá bom? Contestação ou reconvenção. Beleza? Tranquilo? Deu uma olhada nesse quadro, ficou com dúvida, já sabe como me achar. Professor Vinícius Albuini lá no Instagram. Vou adorar receber seu feedback, sua mensagem, sua pergunta, tá bom? Além do que, você pode participar aqui no chat ou até mesmo no Instagram da Max Juris. Bora seguir para ver as questões? Primeira questão, 14. Bora lá comigo. Maria ajuizou a ação em face de José, sem mencionar na inicial se pretendia ou não realizar a audiência de conciliação ou mediação. Assim, o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes. Maria peticionou e não falou se tinha ou não tinha interesse. Você sabe que o não deve ser expresso, tá bom? O réu informou ter interesse na realização de tal audiência, enquanto Maria, devidamente intimada, quedou-se silente, não falou nada. Chegado o dia da audiência de conciliação, apenas José, o réu, compareceu. A respeito do caso narrado, assinale a opção que apresenta possível consequência a ser suportada por Maria. Ei, você viu aqui, né? O réu falou sim. O que acontece? A audiência está mantida. Qual é a consequência? Letra A. Não existem consequências previstas na legislação para a ausência. Claro que existem. Tchau. Letra B. Caso não compareça a audiência de conciliação ou mediação, nem apresente justificativa pela ausência, Maria será multada com até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Pimba. Certinho. Ó.
Parágrafo 8º. Diante da ausência da autora, a audiência de conciliação ou mediação, o processo deve ser extinto? Não. Diante da ausência da autora, a audiência de conciliação ou mediação, olha que absurdo. As alegações do réu na contestação serão consideradas verdadeiras. Peraí. Olha a contestação onde está, queridos. Como é que vai poder reconhecer verdade o que o réu falou, sendo que ele nem contestou ainda? Não faz sentido algum, né? Se você está com os pés no chão, você dá até risada dessa alternativa. Letra B, parágrafo 8º. Tudo bem? Bora comigo? 15. Leilane, autora de ação de indenização por danos morais, proposta em face de Carlinho, na 5ª Vara Civil da Comarca da Capital, informou em sua petição inicial que possuía interesse na audiência de conciliação prevista no 334. O autor já falou que tem interesse. Já podemos concluir que a audiência vai ocorrer? Sim. Um falou que tem interesse e a audiência está mantida. Mesmo assim, o magistrado, na verdade, continuando, né? Não possui. Leilane falou que não possuía interesse, melhor dizendo, tá? Ela disse que não possuía interesse. Vamos lá. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de conciliação e ordenou a citação do réu. Então vamos lá, ó. A Leilane é autora, peticionou e falou: eu não tenho interesse. Só que o não do autor é suficiente para a audiência não ocorrer, pessoal? Me permita voltar aqui? Ó, o autor falou não. Se o réu vier e falar sim, o que acontece com a audiência? Ela ocorre. Tudo bem? Lembre-se, ó, o não deve ser expresso. Então, quando o autor fala não e o réu nada diz, o que acontece com a audiência? Ela está mantida. Olha lá. O réu regularmente citado manifestou interesse na referida audiência. O réu falou que tem interesse. Na qual apenas só o réu compareceu. O juiz então aplicou à autora multa de 2% sobre o valor da causa. Fez certinho o juiz, não fez? Parágrafo 8º, questão da OAB, tá? Sobre o procedimento do magistrado, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. O magistrado não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que a autora informou em sua petição inicial que não possuía interesse. Para que a audiência não seja marcada, ambas as partes devem falar não de forma expressa. Nesse caso, a autora falou não e o réu falou sim. Tá errado. O magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora se caracteriza como ato atentatório à dignidade da justiça. Tá certo. C. O magistrado deveria ter declarado o processo extinto, sem resolução do mérito. E a multa não possui fundamento? Claro que possui. Parágrafo 8º. D. A manifestação de interesse do réu na realização da referida audiência pode ser feita em até 72 horas antes da realização. Olha o nosso quadrinho aqui, ó. Qual é o prazo para o réu manifestar, queridos? 10 dias. Até 10 dias antes. 72 horas é muito em cima. Não faz sentido. Tá? Então, neste caso, é a letra B mesmo. Tá? Essa tá errada, porque não é 72 horas, é no mínimo 10 dias antes. 10 dias antes. Tá bom? Beleza? Tá dando para entender? Tá conseguindo acertar? Bora para a próxima? 16ª. Marina propôs ação de reconhecimento e extinção de união estável, em face de Caio, que foi regularmente citado para comparecer à audiência de mediação. Sobre a audiência de mediação, assinale a afirmativa correta. É a mesma audiência, tá? Mediação e conciliação, mesma audiência. Tudo bem? Letra A. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado a comparecer à audiência de mediação. Cuidado, tá? Cuidado. Eu vou deixar essa de canto. Letra B. É faculdade da parte estar acompanhada de seu advogado ou defensor. É faculdade? Eu te disse, é obrigação. Letra B está eliminada. Letra C.
Em virtude do princípio da unidade da audiência, permite-se apenas uma única sessão de mediação, que, se restar frustrada sem acordo, deverá ser observado o procedimento comum. Se atente a isso, tá? As partes tentaram conciliar ou mediar é tentar fazer acordo, tudo bem? Resolução consensual de conflito. Imagina que discutiram, mas não chegaram a um acordo. Mas o mediador olha e fala, tá quase saindo o acordo. Ele pode marcar uma outra data? Claro que sim, gente. Claro que sim. Gente, tem que ser hoje. Ah, hoje não vai ter acordo. Pode marcar outra data, desde que respeite o prazo máximo de 2 meses entre uma audiência e outra. Tá? Então ele pode sim marcar outra audiência, desde que respeite o prazo máximo de 2 meses. Então uma hoje não deu acordo, mas ó, a pauta já está atrasada, estamos atrasando todas as audiências. Vamos fazer o seguinte, daqui 1 mês a gente volta a se reunir por aqui? Pode acontecer. Então a letra C está errada. Vamos para D? É lícito que para a realização da mediação extrajudicial, Marina e Caio peçam a suspensão do processo. Para um pouquinho. Professor, mediação extrajudicial? Claro que sim, queridos. Claro que sim. Fazer mediação em câmara de mediação, em câmara de conciliação. Isso pode acontecer hoje em dia? Claro, e digo mais, deve acontecer. Desafoga o poder judiciário, gente. A letra D está correta. E digo mais, ela deve ser assinalada. Professor, eu iria na A com toda certeza. Deixa eu te propor uma situação aqui. Imagina aqui o seguinte, o Ministério Público, ele de fato deve intervir nos processos que tenham interesse de incapaz. Então a letra A é uma baita de uma pegadinha. Baita de uma pegadinha. Por quê? Só que eu quero que você entenda o seguinte, imagina se todo processo que tenha interesse de incapaz, quando o juiz marcar uma audiência de conciliação ou de mediação, que são audiências que nem mesmo o juiz faz, é um mediador e um conciliador, o MP tem que comparecer. Posso dizer uma coisa? O MP não vai fazer mais nada, a não ser comparecer em audiência de mediação ou de conciliação. Gente, não é obrigatória a presença dele na audiência para fazer acordo. Até porque em algumas audiências dessas, sabe quanto dura? 5 minutos. Tem acordo? Não, vambora. O MP foi lá para ver isso, gente. Não faz sentido. Professor, mas o MP tem que se manifestar. Perfeito. Fez acordo? Fez. Antes de o juiz homologar, sabe o que faz? Ao Ministério Público. Dá vistas ao MP. Ele não tem que participar da audiência, ele tem que verificar se ele está de acordo com o acordo que foi alcançado. Então ele não precisa participar da audiência de conciliação ou de mediação. Ele tem que opinar. A letra A está errada. Eu me lembro que quando caiu essa questão, muita gente foi na letra A. Toma cuidado com isso, tá? O MP tem que participar? Tem. Quando? Obrigatoriamente. Mas não participar da audiência, participar do processo, da opinião sobre o processo. Tá bom? Professor, e na audiência de instrução? Aí outros 500. Na instrução, geralmente, o MP tem que participar. Na de mediação e conciliação, não pratica provas, não ouve testemunho. O MP não tem que ir até lá, porque é em vão. Tá? E se você disser que tem que participar, te digo, o MP não vai fazer mais nada, ele vai ficar em audiência o dia inteiro no fórum. Porque isso tem de monte a audiência de mediação. Tá bom? Então a letra D nesse caso. Beleza? Tranquilo? Cumprimento de sentença. Presta atenção, ó. O que é isso daqui, professor? Isto é execução. Execução. A execução, queridos, presta atenção, ó. Ela depende da existência de um título executivo. Esse título executivo, ele pode ser de 2 modalidades, ó. Judicial ou extrajudicial. Os judiciais, artigo 515. Os extrajudiciais, 784. Tá bem?
O título judicial, ele é executado através de, olha aqui, cumprimento de sentença. O extrajudicial através de ação de execução. Tá bom? Cumprimento de sentença e ação de execução. E caso o executado queira se defender nessa execução, no cumprimento de sentença ele faz através de algo que se chama impugnação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Lá do artigo 525. E na ação de execução, se o executado quiser se defender, ele se defende através de embargos. Embargos à execução. Do artigo 914. Professor, é muito diferente, muita regrinha? Tem que ficar esperto com isso? Muito. Muito. Tá bom? Detalhe importante. Tanto a impugnação ao cumprimento de sentença, quanto os embargos à execução, eles não exigem garantia do juízo, tá? Então, para se defender na execução, o executado não precisa pagar, não precisa depositar, não precisa caucionar. Não é uma exigência, tá bom? Não há necessidade de depositar, caucionar ou pagar. Beleza? Pode impugnar? Pode. Pode embargar? Pode. Não precisa pagar para isso. Tá bom? Questão. Pedro promove ação de cobrança em face de José pelo cumprimento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. O processo instaurado teve seu curso normal e o pedido foi julgado procedente, com a condenação do réu a pagar o valor pleiteado. Essa condenação se dá através de uma sentença. A sentença é um título executivo judicial. Está lá no 515, inciso 1. Então, caso o credor queira executar, ele faz através de cumprimento de sentença. Tá bom? Não houve recurso. E na fase de cumprimento de sentença, aí você já associou, o executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência. Como é que o executado se defende no cumprimento de sentença? Gente, impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre a postura adequada para o executado tutelar seus interesses, assinale a afirmativa correta. Bora comigo? Olha como ficou fácil responder essa questão. A. Deve oferecer embargos à execução e, para tanto, deve garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. Primeiro, não há embargos, há impugnação. Segundo, não tem que garantir. Tchau, letra A. Letra B, deve oferecer impugnação à execução. Devendo garantir o juízo? Não. Quase, meio certa. C, deve oferecer embargos sem necessidade de garantia do juízo. De novo, meio certo. Letra D, deve oferecer impugnação à execução sem necessidade de prévia garantia do juízo com penhora. Exatamente o artigo 525 do CPC. Tá bom? Ué, professor, mas e aquela hipótese de efeito suspensivo à execução e ao cumprimento de sentença? Aí é outros 500. Se o executado quiser paralisar a execução, aí ele tem que garantir o juízo. Tá? Aí tem que garantir o juízo. Mas em regra, para apresentar não precisa disso. Só vai precisar se quiser obter efeito suspensivo. Beleza? Tudo bem? Recursos. Recursos. Bora falar um pouquinho de recursos e é o nosso último tema da aula, tá? Presta atenção, ó. Os recursos, alguns artigos merecem nossa leitura. Artigo 994. Ele vai nos trazer os 9 recursos previstos no CPC. Agravo de instrumento, apelação, embargo de declaração, agravo interno, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou recurso extraordinário e os embargos de divergência, 9 recursos, tá? Cada qual com um tipo de cabimento. Cada qual com um tipo de cabimento.
Tudo bem? Ainda uma anotação prévia com relação a eles. Todos esses 9 recursos aqui, ó, eles são apresentados no prazo de 15 dias. Exceto os embargos de declaração, que são opostos em 5 dias. Exceto os embargos. Tá? Então, desses 9, 8 deles, 15 dias. Exceto os embargos de declaração. Tudo bem até aqui? Beleza? Ótimo. Ainda sobre os recursos, temos que destacar o seguinte. Todos eles exigem o que nós chamamos de, preparo. O que é preparo, professor? É o pagamento. Pagar custas recursais. No entanto, 2 recursos são, free, livre, de graça, ou de grátis, como alguns falam. Quem são eles? Não tem preparo, os embargos de declaração, não tem preparo, e o agravo em RESP ou RE. O agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. Não exigem preparo. Tudo bem até aqui? Beleza? Tranquilo? Bora verificar as indagações para ver se a gente complementa mais o nosso caderno? Primeira questão, 18ª. Pedro ajuizou a ação indenizatória em face da Sociedade de Economia Mista Estadual, pleiteando a condenação desta a lhe pagar verba correspondente a 1.000 salários mínimos. Fim da fase instrutória, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar ao autor a verba equivalente a 700 salários mínimos. Pediu 1.000, condenou a 700, Pedro ganha 700 e perde 300. A sociedade perde 700 e ganha 300, tudo bem? Inconformada, a Sociedade de Economia Mista interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral do julgado. Vindo Pedro a fazer o mesmo, embora por meio de apelo adesivo, em que postulou a majoração da verba indenizatória. Ocorre que na sequência a ré desistiu da apelação. Para tudo. Artigo 997. Recurso adesivo. Cuidado. Recurso adesivo, ele não é uma espécie recursal, é uma forma diferenciada de interposição. Então, alguns recursos, mais precisamente 3 espécies, admitem o recurso adesivo. Apelação, recurso especial e recurso extraordinário. E o que significa o recurso adesivo? Ele só pode ocorrer quando eu tiver o quê? O que nós chamamos de sucumbência recíproca. Um perde algo e ganha algo, o outro perde algo e ganha algo. É o que nós chamamos de procedência parcial. Nesse caso, teve sucumbência recíproca? Teve. Pedro pediu 1.000, ganhou 700. Perdeu 300. A sociedade não queria pagar nada, vai pagar 700 e perdeu e ganhou 300. Ambos ganham em parte, perdem em parte. Ainda sobre o recurso adesivo, ele é aquele recurso, aquela forma diferenciada de interposição que ocorre no prazo que a parte dispõe para apresentar sua defesa, suas contrarrazões. Então perceba, um apelou nos 15 dias, o outro não apelou, mas ele foi intimado para contrarrazoar. Ele olha e fala, já sei, vou apelar também. É aquele cenário que eu costumo brincar, e você que é meu aluno sabe do que eu vou te dizer. Eu não iria recorrer, mas já que você recorreu, agora eu também quero. Porque perceba, o Pedro olhou e falou, 700, tá bom para mim. Se ela aceitar pagar 700, eu tô sossegado. Mas sabe o que a Sociedade de Economia Mista fez? Recorreu. Ela não quer pagar nem 700. Aí o Pedro olha aquilo e fala, não quer pagar 700? Então agora eu também não quero só 700, eu quero 1.000. 1.000 salários mínimos. Então ele aproveita do recurso interposto pela parte contrária para recorrer.
Chamamos isso de recurso adesivo. Só que presta atenção no seguinte. Esse nome ele é muito inteligente. Recurso adesivo. O que é um adesivo, gente? Imagina uma janela aqui, eu colo um adesivo na janela. Te pergunto, se a janela cair, o que acontece com o adesivo? Cai junto. Se a janela quebrar, o que acontece com o adesivo? Quebra junto. Tudo bem? Porque ele é o quê? Ele está colado no recurso principal. Sabe o que aconteceu no caso? A sociedade foi e falou assim, ixi, caramba, agora pode ser que eu perca mais do que 700, quer saber? Estou desistindo. Ela desiste do recurso principal, gente. A janela vai cair, o que acontece com o adesivo? Cai junto. Cai junto, ele é dependente. Letra A. O recurso da ré não deverá ser conhecido, embora deva sê-lo o de Pedro. Ué, mas a janela vai cair, o adesivo vai seguir na janela? Não tem como. Cai junto. B. Recurso de Pedro não deverá ser conhecido, embora deva sê-lo o da ré. Mas a ré que desistiu vai conhecer do recurso dela? C. Ambos os recursos devem ser conhecidos. Mas peraí, eu desisti do recurso, vai conhecer do meu recurso mesmo assim? D. Nenhum dos recursos deve ser conhecido, operando-se de imediato trânsito em julgado. Pimba. Caiu a janela, caiu o adesivo. Não tem jeito. Letra E. Nenhum dos recursos deve ser conhecido, impondo-se a subida aos autos do tribunal à mercê do remessa necessária. Não. Tá? Também não. Toma muito cuidado com isso. Tá bem? Porque a condenação foi abaixo de 1.000 salários mínimos. Para ter remessa necessária tinha que ter acima de 1.000 salários mínimos. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Tudo bem? Lá nós temos o artigo 496 do CPC. Beleza, gente? Deu para entender essa questão? Vamos conversar mais se tiver dúvida, tá? Pode me mandar mensagem. 19. Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo, requereu em processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria do tabaco a inversão do ônus da prova, por considerar que a parte possuía melhores condições para produzir as provas. O magistrado, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o requerimento por considerar que a inversão poderia gerar situação em que a desincumbência do encargo seria excessivamente difícil. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Cuidado. Estamos diante de uma hipótese em que se discute o cabimento dos recursos, e isso merece sim a atenção redobrada nossa. Tá? Para tanto, será essencial assistir às aulas regulares do Max Juris, porque lá eu vou te explicar exatamente quais são as hipóteses em que cabe agravo de instrumento, em que cabe apelação e assim por diante. Mas aqui nos compete analisar essa situação específica. Carolina pediu inversão do ônus da prova. Tem previsão legal? Tem. Artigo 373, parágrafo 1º do CPC. O juiz indeferiu a inversão. A questão é, desta decisão interlocutória, o que a Carolina pode fazer? Letra A. A decisão é impugnável por agravo interno. B. A decisão é irrecorrível. C. A decisão é impugnável por agravo de instrumento. E D. A parte autora deverá aguardar a sentença para suscitar a questão como preliminar de apelação ou nas contrarrazões de apelação. Primeira coisa. Agravo interno, gente, é um recurso contra decisões do relator. Relator é quem está no segunda instância, né? É desembargador para cima. Tchau. Essa decisão foi do juiz de primeira instância. Letra B. A decisão é irrecorrível. Cabe agravo de instrumento ou cabe apelação? As três são plausíveis. E o desavisado fica nessas três, perambulando para lá e para cá. Falei agora, ferrou. Qual é que cabe? Não sei. Detalhe interessante. Deixa eu te falar uma coisinha. O CPC de 2015, ele trouxe uma nova regulamentação ao agravo de instrumento, prevendo ele no artigo 1015 do Código. E lá nesse artigo 1015, um artigo pequeno, só que não, eu tenho 13 incisos dizendo quais são as decisões interlocutórias que cabe agravo de instrumento. Então eu tenho lá 13 situações falando de interlocutórias que cabe agravo.
decisão sobre tutela provisória, exclusão de litisconsorte, admissão de intervenção de terceiros. E um dos incisos é a decisão que versa sobre a inversão do ônus da prova. Então aqui, muito embora seja uma situação específica, ela está prevista na lei, letra de lei, tá? Dessa decisão cabe agravo de instrumento. Está lá no 1015. Assim sendo, veja, é essencial a aula regular para você ter essa noção. Mas nesse caso, passa a ser fácil. Porque você vê a letra C e você assinala ela. Agora, vamos descartar as outras duas? Veja só. Não é irrecorrível, por quê? Eu tenho pouquíssimas decisões irrecorríveis no processo civil. Em regra, cabe algum recurso contra ela. Tchau. A letra D, você tem que tomar muito cuidado com ela, muito cuidado mesmo, por quê? Qual é a expectativa do legislador? Criar hipóteses para agravo de instrumento. E segundo, o que não couber agravo de instrumento, a parte pode recorrer lá no final, na apelação. O regime está hoje assim, tá? Então algumas interlocutórias cabe agravo de instrumento, e das que não couber agravo de instrumento, a parte recorre no final, na apelação. Por isso que a letra D é plausível demais. Se você não domina a redação do artigo 1015, você fica na dúvida aqui. Falei, e agora? Será que ela está prevista no 1015 ou não está? Tem que tomar muito cuidado com ela. Nesse caso em específico, era fácil, porque dominando a redação do 1015, você identifica, tá lá no artigo 1015, se tá no artigo 1015, ó, dela cabe agravo de instrumento. Agora, e se não tivesse no 1015, aí a letra D seria a correta. Aí a letra D seria a correta. Tá bom? Caberia apelação em face dela. Professor, apelação contra a decisão interlocutória, o senhor tem certeza disso? Tenho. Tá? O senhor não está falando coisa errada não, professor? Eu sempre soube que a apelação era contra a sentença e agravo de instrumento contra a interlocutória. Isso é o passado, tá? Hoje em dia, a apelação é recurso contra sentenças e, anote isso, decisões interlocutórias não agraváveis. Beleza? 20ª questão. Para fechar com chave de ouro, hein? Maria e Fátima foram citadas em demanda indenizatória proposta por João, sob o rito comum. O processualista vai pensando, né? Maria e Fátima citadas, duas rés, litisconsórcio passivo, João, tá bom? Após a audiência de mediação, já teve audiência, que restou infrutífera, apenas Maria constituiu procurador e apresentou contestação. Você lembra daquele quadrinho, aquele desenho que a gente fez? A contestação está após a audiência, tudo bem? Só uma contestou. O juiz decretou a revelia de Fátima. Tá certo? Certíssimo. Todo réu que não contestar será revel. Artigo 344. Fim da fase instrutória, o juiz julgou procedente o pedido formulado por João em face de ambas as rés. João processou Maria e Fátima. Uma contesta, a outra não. A que não contesta é revel. Maria, para interpor a apelação, deverá observar o prazo. A questão é simplesmente fantástica. Fantástica. Tá? Fantástica. Presta atenção. O prazo para o recurso de apelação, eu anotei com você, ele é de 15 dias. 15 dias. Tudo bem até aqui? Beleza. No entanto, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Algumas pessoas possuem prazo em dobro. Então esses 15 podem virar 30. Quem são elas? Se liga. Público, público, pública. Público, público, pública. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. Os públicos têm prazo em dobro. Além desses três que são públicos, o quarto é o litisconsorte com advogado diferente, escritório de advocacia diferente e processo físico. Já falei dessa regrinha com vocês lá no artigo 229. Tudo bem? Então essas pessoas terão prazo em dobro.
Beleza? Tudo bem até aqui? Legal. No caso em tela, Maria e Fátima foram citadas. Uma delas contesta e a outra não. Eu consigo pressupor que elas têm advogados diferentes? Sim. Que os escritórios são diferentes? Sim. E que eventualmente aqui o processo pode ser físico? Essa informação está omissa. Mas a questão é a seguinte, o cerne da questão nem é isso que está te perguntando. Ele quer saber se vai ter ou não prazo em dobro para apresentar a apelação. Então vem comigo, letra A, simples de 10 dias. Quando, pessoal? A apelação é 15 no mínimo. Tchau. B, simples de 15 dias. C, dobrado de 20 dias, mas não tem nenhum prazo de recurso que é 10. Como é que vai ser 20? Tchau. Dobrado de 30 dias. Dobrado de 30 dias corridos. Ó, tchau, né? Os prazos hoje em dia são sempre em dias úteis. Eu fiquei entre a B e a D. B e a D. E eu vou assinalar a letra B. Professor, você tá maluco? Não. Presta atenção. 229. Os litisconsortes que tiverem advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, processos físicos terão prazos em dobro para todas as suas manifestações. Parágrafo 2º do 229. O prazo será simples se houverem 2 réus, apenas um deles apresentar contestação. O raciocínio é o seguinte, a lei vai falar o seguinte, vocês estão em 2, prazo em dobro para vocês. Primeiro prazo que tem o réu, que é o prazo de contestação, será em dobro. Nesse prazo em dobro, se apenas um deles aproveitar o prazo, ou seja, um só contestou, sabe o que acontece dali em diante? O juiz olha e fala, pra que prazo em dobro? O outro não tá nem aí pro processo. Resultado, perde o prazo em dobro. Então, nesse cenário, letra B de bola deve ser assinalada. Tá bom? Letra B de bola, conforme artigo 229 do CPC. Questão bem legal, bem interessante. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal? Deu para compreender? Nós chegamos ao fim da nossa aula, nosso segundo bloco de resolução de questões. Mais uma vez, friso a necessidade de você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar, por que não? Faz seu comentário aí. Professor, foi horrível. Professor, foi muito boa. Faz seu comentário. O tal negócio, falem bem, falem mal. Falem de mim. Faz o comentário aí. E digo mais. Ficou com dúvida? Pergunta. Instagram do Max Juris ou meu Instagram, Professor Vinícius Albuini. Terei enorme prazer em poder te ajudar, te dar conselho, inclusive te aconselhar. Cursos preparatórios. O melhor de todos. Max Juris. Tá nascendo no mercado para ser gigante. E ele tem tudo para te ajudar profundamente na sua aprovação. Tá bom? Eu te vejo numa próxima oportunidade. Até lá, fiquem todos em paz. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um forte abraço. Fui!